Paz do Senhor, minha irmã, aqui é a Denise, do Café com Jesus e as amigas. E nós estamos no 18º dia do nosso propósito. E hoje o título é O Espírito Santo nos ajuda a vencer o medo. O nosso texto base nos diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Paulo escreveu essa carta, irmãs, a Timóteo, um jovem pastor que enfrentava pressões externas e internas. Olha o desafio que Timóteo, tão jovem, estava passando. Ele estava com medo, irmãs. Mas Paulo então lembra: Timóteo, o espírito que habita em nós não é um espírito de medo, mas é um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Em outras palavras, Paulo estava dizendo assim, Timóteo, você não foi chamado para viver dominado pelo medo, mas você foi chamado para viver pela confiança, pela coragem, pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio do Espírito Santo que habita em ti. E hoje a palavra de Deus vem ali também nos lembrar isso. Mulher de Deus, você não foi chamada para viver dominada pelo medo. O medo nos paralisa. O medo nos impede de tomar decisões, de obedecer a Deus. O medo nos impede de falar, de testemunhar, de sermos ousadas. O medo também, muitas vezes, infelizmente, ele nos impede até mesmo de amarmos como Cristo quer que nós amemos as pessoas. O medo é um sabotador espiritual. Mas eu venho te lembrar que aquilo que o Espírito Santo nos dá é algo muito mais forte que o medo. É o poder de Deus, é o amor perfeito e é o domínio próprio. Esse versículo vem nos revelar que a cura para o medo não é a autoconfiança, mas sim a dependência do Espírito. Porque é Ele que vai nos fortalecer quando nos sentirmos fracas, é Ele que vai nos acalmar quando estamos ansiosas e é Ele que nos encoraja quando tudo parece muito assustador. Nós percebemos isso na vida de Josué, que foi chamado para liderar o povo após a morte de Moisés. E Deus o encorajou dizendo: Josué, seja forte e corajoso. Eu, o Senhor, estou contigo. Nós percebemos isso também na vida de Maria, irmãs. Diante daquela missão tão impossível, inesperada, desafiadora, o que o anjo diz: não temas, Maria. E Maria creu. E nós percebemos isso também nos discípulos no Pentecostes, em Atos 2, de homens medrosos que estavam escondidos devido à perseguição que estava ali se alastrando. Eles se tornaram homens ousados, cheios de autoridade. Mas como, irmãs? Após eles serem cheios do Espírito Santo. Então hoje o Espírito Santo vem nos lembrar que Deus está conosco, como diz Isaías 41:10. O Espírito Santo vem nos lembrar que é Ele que nos dá coragem para obedecermos, que é Ele que nos fortalece com a paz em meio à guerra. E é Ele que nos lembra das promessas quando nós estamos com muito medo e diante de tantos desafios. O desafio de hoje é que você venha parar, fazer aquela meditação muito consciente do que o medo tem te impedido de fazer. Talvez você tenha se calado, talvez você esteja escondida como os discípulos estavam, talvez você se vê como Josué: Senhor, é uma grande missão e eu sou tão pequena, tão nova. Mas eu quero te convidar hoje a dar esse passo de fé, mas não nas suas forças, não na sua autoconfiança, mas você pedir a ajuda do Espírito Santo, pedir esse encorajamento, pedir esse poder e pedir para que Ele te ensine a ser dependente dEle. Declare no dia de hoje o texto base: eu não recebi espírito de covardia, de medo,
E eu já recebi, eu recebo de novo, Senhor, um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Vamos orar? Oh Deus, nós te louvamos pela tua palavra preciosa, maravilhosa, que nos impulsiona, nos encoraja, mas também transforma o nosso caráter, também transforma o nosso interior. Nós oramos, Pai, pedindo que o Senhor nos dê esse discernimento para entendermos quando o medo não vem de ti, Senhor, quando o medo não é emocional, mas para nós termos esse discernimento espiritual quando é o espírito de medo, querendo nos dominar, nos parar, nos deixar inseguras, roubar a nossa fé. Nos dá esse discernimento, Espírito Santo. Nos reveste com o teu poder, com o teu amor, com esse encorajamento, com esse equilíbrio, Pai, que nós não venhamos ser mulheres desequilibradas, que nós venhamos ser mulheres equilibradas, que nós venhamos ser ousadas em Ti, que nós venhamos romper, que nós venhamos fazer tudo que o Senhor quer que façamos, que nós não venhamos ser escravas do medo, que nós venhamos nos lembrar que nós somos livres em Ti, porque Jesus nos libertou, e quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Que nós venhamos lembrar que nós somos Tuas filhas e filhas amadas, que em Ti tudo nós podemos, que em Ti nós somos mais do que vencedoras, que operando, Senhor, na nossa vida, quem pedirá? Oh Deus, nos lembra que nós recebemos de Ti um espírito de ousadia, que quem está conosco é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que qualquer palavra, porque o Teu nome está acima de todo nome. Oh Deus, nos dá uma unção diferente no dia de hoje, uma unção de ousadia, de amor, do Teu poder e do Teu equilíbrio. Fortalece a nossa mente, fortalece o nosso físico, nos fortalece em Ti, Pai. Que nós venhamos nos lembrar quando o medo bater na nossa mente, no nosso coração, a nossa porta, quando o inimigo usar pessoas para nos desencorajar, situações, que nós venhamos nos lembrar que nós recebemos o Teu Santo Espírito, que é maior que todo medo. Assim nós oramos, assim eu creio que cada uma de nós está recebendo a porção de cura, de ousadia para o dia de hoje, a mente de Cristo. Assim eu creio, Deus, que todo espírito de escravidão ali, através do medo, intimidação, está caindo por terra, está saindo em nome de Jesus da nossa mente, do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa casa, do nosso ministério. Eu creio, Deus, que mulheres hoje estão sendo capacitadas para serem aquilo que o Senhor quer que elas sejam, mulheres corajosas e encorajadoras em Ti. Em nome de Jesus. Amém, minha irmã, que Deus te abençoe e que Deus venha continuar te lembrando que maior é Ele que está em ti do que qualquer espírito que está no mundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.